Fala Dev! No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do vídeo que vocês estão acostumados. Eu fiz uma série de vídeos somente lá no meu Instagram e eu quero trazer um compilado aqui para vocês. Então, não sai daí e roda a vinheta! Show de bola, só os recadinhos básicos, aqui embaixo tem o nosso link do Telegram. Se você não é inscrito no canal, não tá perdendo essa, então vai lá, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá? E me segue lá no Instagram também, para você receber esse tipo de conteúdo como você tem aqui, como você vai ver aqui, que eu também estou colocando somente lá no meu Instagram. Então não esquece, segue lá também, tá bom? Então vamos lá, o vídeo na verdade é o quê? Eu fiz uma série de vídeos lá no meu Instagram que seria uma, vamos dizer assim, uma adaptação dos, que ele se chama, a série de vídeos se chama Dart para Javeiros. Por quê? Porque eu vou fazer uma analogia e uma comparação do Dart e o Java, tá? Então eu vou mostrar eles dois, como que faria em Java, né? Como você faz em Java, como você faria em Dart, já como você melhora isso em Dart. Então é uma série bem legal, vocês vão ver lá que tá até num outro cenário e tudo mais. Então eu vou fazer um compilado, tá? São 3 vídeos que eu vou compilar em um só aqui para vocês. Então, te vejo lá no final. Bom vídeo! Fala Dev! A gente vai começar uma nova série, porém essas novas séries, essa nova série rapidinhas, vou chamar de séries rapidinhas, vamos dizer assim, elas vão ser publicadas somente aqui no Instagram, tá bom? E o nosso primeiro episódio, vamos dizer assim, da nossa série vai ser Dart para Javeiros. Essa série vai ter alguns capítulos, depois a gente lança outras aí, vou pensar em umas outras, mas essa vai ser a nossa primeira. Então, bora lá que vai ser bem interessante fazer essa série para vocês. Então, basicamente, o primeiro aula, vamos dizer assim, primeiro item que a gente vai falar dessa série vai ser basicamente como a diferença das estruturas de classes e atributos, tanto no Dart quanto no Java, tá? Eles são parecidos, mas mais ou menos. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então já temos um projeto aqui Java, tá? Criei um projeto Javinha aqui bem simples e um projeto Dart bem simples aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe nova. Então new class, vou colocar uma classe aqui, funcionário. Ok? E dentro dessa classe eu vou ter um private string nome e private long idade, ok? E como já é de praxe aqui no Java, a gente tem que criar os getters e setters. Assim, o mais padrãozinho, tá? E vamos criar também aqui um construtor. Então, construtor com todos os atributos. Então, basicamente, essa aqui é uma classe muito simples do mundo Java, certo? Então, para a gente instanciar ela aqui, nós criamos funcionário, né? Funcionário, F é igual a new funcionário, ok? Vou colocar F só para abreviar, para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui, tá bom? Mas você poderia colocar qualquer outra coisa. E aqui o nome vai ser Rodrigo e a idade vai ser 35, ok? É a nossa idade, ó. Eu usando aspas simples aqui no Java. No Java ele não aceita aspas simples e tem que ser um long. Então, 35 long. Então, temos aqui basicamente a nossa classe. E aí eu tenho os métodos de acesso nela, que seria getNome e f.getIdade, certo? Então, essa seria uma classe simples aqui dentro do Java. Lá no Dart, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, eu vou criar um arquivo aqui, funcionário.dart. O primeiro detalhe é que ele já não é camel case, então funcionário.dart vai ser o F minúsculo, certo? Então, aqui a gente vai criar basicamente uma class. Então, FU class, que é da minha extensãozinha. Se você não conhece, procura aqui nas extensões por Rodrigo Raman ou Flutter Dart Utilities, que você vai achar, tem bastante coisa legal aí para você olhar. Legal, funcionário. Então, no funcionário lá nós criamos 3 atributos, string nome e long, que é um int, no nosso caso aqui vai ser num, né? Ou int de idade. Idade, ok? Então, nós já temos os 2 atributos aqui. E aí, nós podemos criar um construtor, certo? Então, o construtor vai ser funcionário. Funcionário. E teremos aqui dis.nome e dis.idade. Por que dis? Esse já é o primeiro detalhe aqui que nós já
trabalhamos? Aqui dentro do Java, vamos dizer assim, para atribuir os valores que eu recebo a um atributo da minha classe, eu obrigatoriamente preciso receber os meus atributos e depois fazer a declaração do diz-nome, diz-idade. Certo? Esse é o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer. No Dart eu não preciso fazer isso. Isso aqui eu poderia fazer. Eu poderia receber aqui string nome e int idade. E aqui fazer diz.nome é igual a nome. Poderia fazer exatamente igual no Java, tá? E diz.idade é igual a idade. Porém, o Dart nos traz essa facilidade. Funcionário. Eu posso fazer, já que o que eu vou receber, eu vou atribuir diretamente para o meu atributo, não faz sentido eu ter esses dois caras aqui, eu ter receber os caras como parâmetro para poder colocar nos atributos. Então ele facilita a nossa vida colocando dessa forma. Tá? Então esse já é o primeiro passo da diferença entre esses dois caras. O próximo passo que a gente tem para colocar é os métodos de acesso. Aqui, obrigatoriamente, nós sempre criamos os getters e setters. É meio que comum e padrão no Java. Normalmente isso aqui era para você, se você quer encapsular uma classe, para você, por exemplo, né, receber um parâmetro aqui e não deixar exposto diretamente o seu atributo e tudo mais. Mas em 80% dos nossos casos, ou 90% dos nossos casos, nós fazemos o quê? Só criamos os getters e setters para a gente poder fazer acesso a eles, tá? Então, só para não ficar eu fazer diretamente ponto nome aqui, tá? E no Java até faz sentido. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a minha aqui, na idade, se eu falasse que só posso atribuir maiores de 18 anos, eu ia vir aqui no meu set, fazer um if, vamos supor que a gente comentasse esse construtor, tá? Nós não temos um encapsulamento, um construtor default aqui, tá? Então, nós não temos esse construtor. E aí, aqui eu ia passar set nome igual a Rodrigo Raman e set idade igual a 36, por exemplo. Long, né? Porque ele recebe um long. Então, aqui, só que eu quisesse fazer uma regra que só poderia setar valores aqui se a idade for maior do que 18 anos. Então, eu faria um if idade maior que 18, maior ou igual, né? Só maiores de idade. Então, ele seta. Se não, ele vai falar que diz idade é igual a 0, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, tá? Não se atente à regra que eu estou colocando aqui, sim à funcionalidade. Era basicamente para isso que a gente faria os nossos getters e setters. Porque se um dia, né, aquela coisa sempre do um dia, se um dia eu precisasse trabalhar com um método ou uma regra dentro de um setter, eu colocaria ele dessa forma. Aqui no Dart, por exemplo, da forma que a gente fez, por exemplo, eu vou também arrancar e comentar esse construtor aqui. Então, aqui eu faria var fun, final, né? Funcionário, ou var só, né? Já que a gente já vai instanciar. Var fun, ou f, é igual a funcionário. Ok? Não preciso do var, né? Que ele já vai atribuir sozinho. Então, funcionário, vou fazer o import aqui, tal. Então, nós já temos o f aqui. E aí, f.nome é igual a Rodrigo Raman e f.idade igual a 36. Aí você fala, tá bom, Ramon, mas e agora? Você precisa fazer aquela regrinha, certo? E é aí que entra o show do Dart, tá? Por que não vale a pena a gente criar os getters e setters? Porque o getter e setter, eu posso criar um getter e setter aqui. Por exemplo, eu poderia criar um getter para o meu nome. Eu não quero que o nome fique exposto diretamente. Eu posso muito bem encapsular ele, falar assim, ó, string get nome é igual maior a underline nome. Então, isso aqui eu já criei o meu setter. Então, veja que eu criei um getter, vamos dizer assim, né? O get nome, por exemplo, string get nome maior ou igual. Assim, porque eu encapsulei, né? Eu não tenho setter, então eu não poderia mais setar valores. Então eu posso fazer agora um f.nome, fazer um print, por exemplo, f.nome, tá? Então, veja que não mudou nada no meu código. Então, se eu tirasse isso aqui, ó, comentasse isso aqui e voltasse o meu nome para normal, né? Atributo normal, ó, veja que eu conseguiria acessar. Aí você deve estar perguntando, o que é esse underline aqui, Raman? Esse underline é a mesma coisa que o nosso
private. Então, para eu deixar um atributo privado, eu só colocar, não preciso da palavra, não tem a palavra reservada private, e eu coloco ele como underline. Tá? E aí eu disponibilizo um método do tipo get para ele. Aí você fala, tá bom, Ramon, mas e agora? Se eu quisesse fazer um setter? O setter é a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu poderia deixar, encapsularia a idade, então underline também, faria aqui int get idade igual maior a underline idade, certo? Eu estou retornando ela e eu poderia fazer um setter. E como que eu faço o setter? Void set idade, que eu recebo aqui um int de idade, é igual ao maior, underline idade é igual a idade, tá? Só para não ficar confuso para vocês, para quem está começando, seria dessa forma aqui, tá? Então eu atribuiria o dis aqui, tá? Que eu não preciso do dis, porque já em Dart a gente não precisa do dis, eu não preciso do void. Então eu simplesmente faço set idade e eu transformo a minha idade em um setter, e aí aqui eu poderia aplicar a regra. Se idade maior ou igual a 18, então seta. Então você seta. Se não, você underline idade é igual a 0, tá? Então, eu acabei de aplicar a mesma regra, porém eu não precisei mudar em nada a minha implementação. Então, essa é a grande vantagem, que às vezes a gente criava, lógico, um getter e setter no Java. Por quê? Porque a gente não conseguiria fazer isso. Então, aqui eu estou chamando um método set, eu não estou chamando o atributo diretamente, tá? Então, se eu vou aqui, ó, eu comentar esse set e esse get, por exemplo, e tirar o privado, ó, funciona exatamente igual, só que agora a gente está atribuindo indo direto para o atributo da classe, tá? Então, essas regrinhas eu posso aplicar de uma maneira muito mais simples. Eu não preciso do método setter, como é o caso aqui. Se eu tivesse feito aqui no Java, não colocasse aqui como public, né? Teria que estar como public, e eu fizesse isso aqui, f.idade é igual a 36, nunca eu ia conseguir mudar e fazer uma regra. Por quê? Porque esse aqui vai direto para o atributo de classe. Eu não consigo implementar nada aqui para fazer a regrinha dos 18 anos, por exemplo. Tá? Então aqui é else, né? Já tinha implementado até errado. Else aqui. Então, dessa forma, você entende que eu não necessito de getters e setters dentro do Dart, tá? Eu só vou colocar um getter e setter quando eu realmente quiser encapsular um atributo meu, tá? A gente entra na função exata do getter e do setter. Eles só servem para isso, para a gente aplicar o setter só serve quando eu quero esconder o meu atributo. E para justamente eu aplicar alguma regra. Se eu for esconder o meu atributo somente para criar um getter e setters, ele não tem sentido. Então eu estou escrevendo código à toa. Então essa é a grande diferença de classes e atributos dentro do Dart para o Java. Beleza? Então, no nosso primeiro episódio era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui no Instagram se você gostou. Salva e compartilha aí. Marca algum amigo aí para começar a ver as diferençazinhas de Dart para o Java. A gente vai ter vários episódios aí. Vai ver sobre escrita. Vários métodos aí. Várias nuances de diferença entre os dois que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Valeu! Até a próxima. Fala, Dev. Continuando o nosso minissérie, eu coloquei série, mas acho que vai ser uma minissérie de Darts para Javeiros. Então, no último episódio, a gente viu como criar classes e atributos. E agora a gente vai falar sobre interfaces e herança. Então, deixa eu liberar aqui a minha máquina. O atalho de vez em quando não funciona. Show de bola, vocês estão vendo a minha tela aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um rename nessa classe para classes e atributos, ok? Então, temos a nossa classe aqui, nossa classe de classes e atributos. E aqui nós vamos, vou renomear esse cara aqui também, vai. Classes e atributos, ok? Vamos criar um novo arquivo aqui.
Agora a gente vai trabalhar com heranças, tá? Para isso eu vou criar um novo package aqui só para a gente separar um pouquinho o código. Então agora nós vamos criar o famoso... vamos falar primeiro de interfaces, tá? Então, para a gente criar uma interface aqui no Java, o que é interface? Se você conhece de orientação a objeto, interface basicamente é um contrato, certo? De uma classe. Então, vamos supor que nós temos aqui um pessoa service, um serviço. Pessoas, colocar person service, ok? Bem simplão, só para a gente entender como é que funciona. Tá? Então, essa aqui é a nossa interface. Eu vou até renomear ela aqui, que eu vou colocar um izinho aqui para a gente criar um padrãozinho, vamos dizer assim, de interface person service. E nela, por exemplo, eu poderia ter um método void aqui, que seria save, onde eu receberia uma string de nome. Ok? Legal. Aqui no Java eu não preciso do public, porque todo método dentro de uma interface ele obrigatoriamente é público, tá? E eu posso implementar essa interface. Então vai ser um service person service dentro da mesma classe que vai implementar essa interface aqui, certo? E aí aqui eu colocaria um método de save aqui, salvar a pessoa, por exemplo, tá? Então, dessa forma que a gente cria interfaces aqui dentro do Java. No Dart, não muda muita coisa. Vou criar uma pastinha aqui, herança, tá? E vou criar aqui uma interface. Nossa interface person service.dart, ok? Porém, aqui no Dart, não existe interfaces, vamos dizer assim. Tá? Interfaces aqui dentro do Dart são classes abstratas, ok? Que eles removeram a palavra-chave interface lá atrás, bem lá atrás, porque não fazia muito sentido. Não tinha eles não entenderam que era pouco utilizado aqui dentro do Dart e acabou sendo retirado, tá? Então, para eu criar essa mesma interface lá, eu preciso criar um abstract class e person service, tá? Ou se você quiser utilizar fazendo um merchan, minha extension FU interface, ele já cria para você um abstract class person, tá? E aqui a gente teria um método save onde eu recebo o nome, por exemplo. Tá? Qual que é a grande diferença disso? É que aqui eu posso ter métodos não implementados, que aí sim seria uma interface, e métodos implementados, tá? Então, tipo, save2, string nome, tá? Qual que é a principal diferença disso aqui? Vamos criar um outro arquivo aqui, que seria o nosso person service.dart, que seria a nossa implementação. Então, class interface, nosso interface. Tá? Aqui você já percebe que ele para implementar a classe funciona da mesma forma, tá? Então implements person service. Porém, se eu deixa eu criar os dois métodos aqui que eu preciso implementar. Esse 2 eu não preciso, vou remover ele daqui, certo? Porque aqui no meu person service esse aqui está implementado. Porém, você percebe aqui já um problema, tá? Se eu usar o implements, o que vai acontecer? Ele obrigatoriamente vai me obrigar a implementar todos os métodos. Então, se eu tenho algum método aqui implementado já, eu obrigatoriamente não posso implementar essa interface. Ele deixa de ser uma interface e vira uma classe abstrata, tá? Então, para isso aqui teria que ser extends para isso aqui funcionar. Então, se eu der um extends aqui, ele vai me obrigar a implementar somente um dos caras. Então, essa é uma coisa que confunde muito a gente, porque fala assim, eu quero criar uma interface. Isso aqui é minha interface, mas se eu coloquei aqui métodos implementados e eu quero só utilizar, pronto, já vai bagunçar toda a sua estrutura, tá? Então, por isso que eu gosto de nomear minhas classes e minhas classes abstratas que são interfaces com o i, para eu saber o que é uma classe abstrata e o que é uma interface, tá? Então, você podia colocar aqui person_interface, por exemplo, também seria o padrão que você quiser utilizar. Eu gosto de utilizar o i no comecinho aqui para identificar a interface, tá? Só que aí obrigatoriamente eu não posso ter métodos implementados, ok? Então,
Feito isso, nós já temos aqui agora implements da maneira correta. Então, eu implementei uma interface, eu preciso utilizar ela. Beleza? Legal. Eu vou renomear aqui para interface, tá? Só para a gente ficar organizado, vamos dizer assim, o nosso código. E a mesma coisa para cá, interface. Ok? Não deixou por quê? Interface Java, porque eu não posso ter o nome de interface, porque é uma palavra reservada aqui no Java. Legal. Então, nosso próximo passo é a questão da herança, que eu falei pra gente que a gente ia trabalhar. Então, herança. Na herança, nós vamos criar aqui uma classe. Eu vou chamar uma classe de carro. Ok? E a classe de carro pode ter, sei lá, um atributo que vai ser um private string marca. Só vou deixar, o que importa é um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês já viram lá na nossa criação da classe como é que a gente faz isso. E aqui a grande diferença do Java pro Dart é que a gente tem aqui os métodos getters, ok? Então, criei aqui os nossos getters e setters. E aí eu vou criar uma outra classe aqui que vai ser um barco, ok? E aqui também vai ter um private string marca. E getters e setters. Legal. E agora eu vou implementar um carro. Sei lá, vou criar aqui um Uno. E para falar que ele extends, né? Que ele estende, que ele herda de carro. Até aí, nenhuma novidade, certo? E aqui eu também teria um outro cara que seria barco, sei lá, X, que eu não conheço nada de barco, que extends... Nossa, meu teclado tá dando um spam aqui. Extends barco, ok? Então, nós já temos aqui. E aí, por exemplo, se eu quisesse ter um barco anfíbio, um carro anfíbio, barco não, um carro anfíbio, aquele carro que é um carro, mas ele também é um barco. Como que eu faria aqui no Java? Não faria, né? Eu teria que criar uma terceira classe, que seria barco e carro, né? Que é o barco anfíbio, para poder, carro anfíbio, para poder fazer esse tipo de estrutura. Porém, aqui no Dart, nós já temos uma estrutura interessante que a gente pode trabalhar, tá? Então, a gente aqui, herança, então vamos criar os mesmos caras lá. Carro.dart, barco.dart. Ok? Então, FU class, que é o nosso barco, e FU class, que é o nosso carro. Ok? E aí, se eu quisesse ter aí eu vou colocar aqui uno.dart, né? FU class uno, que extends carro, certo? Da mesma forma que a gente fez lá no Java. New file, barcox.dart, class, barcox, extends barco. Ok? Então, barco, extends barco. Tá? Então, a gente já tem aqui a mesma estrutura lá. Só que aqui no Dart, eu consigo ter o meu carro anfíbio. Acho que é assim que escreve. Opa. Ponto Dart. Ou veículo, né? Vou até renomear aqui para carro, não, para veículo anfíbio. Então, aqui no nosso veículo anfíbio, nós temos, ele teria que ter, ele é um barco e ele é um carro. Então, extends carro e barco, certo? Então, vou só importar aqui eles e carro e barco, tá? Porém, o Dart, assim, ele também não nos permite esse tipo de coisa. Eu posso estender de apenas uma classe. Porém, aqui no Dart, ele nos deu um cara que se chama mixin. Um mixin. Então, eu posso falar que o meu veículo, ele também é um barco, com o if. E o if eu não preciso nem estender. Eu posso falar que ele é um carro e um barco.
Então, dessa forma, ele nos permite a utilização de heranças múltiplas. Lógico que ele tem algumas particularidades. Por exemplo, se aqui, como a gente colocou lá, eu tenho string marca e aqui eu também tenho uma string marca, o que vai acontecer? Na hora que eu chamar veículo anfíbio, ele vai carregar marca daqui e marca daqui. Certo? Só que aí o que vai acontecer? Ele vai me mostrar na hora que se eu buscar, né, se eu instanciar essa classe, se eu fizer aqui, ó, void main, e eu fizer var v igual veículo anfíbio, tá? E v.marca é igual a... Eu não vou nem falar, eu vou colocar em cada uma, só para vocês entenderem o que eu quero, o que está acontecendo. Então, esse marca aqui vai ser marca do carro, e esse aqui, marca do barco, tá? Então, eu instanciei a minha classe aqui, vou fazer um print de v.marca, porque eu tenho uma única marca, porque eu estendi dos dois lá. Vamos executar aqui. Opa, que ele está dando erro em alguma coisa aqui. Deixa eu deletar essa pasta de teste aqui, que está reclamando. A função do calculate aqui também foi removida. Ok, eu quero executar esse cara aqui. Então, ó, veja o que aconteceu. Ele me apresentou o quê? A marca do barco. Se eu inverter aqui, nós teremos a marca do carro. Então, o que acontece? Pela lógica dele, pela lógica da herança múltipla, vamos dizer assim, ou dos mixins, ele vai sempre permitir deixar, vamos dizer assim, sobrescrever todos os métodos que são iguais, e o último que vai valer vai ser sempre o da última classe herdada. Tá? Então aqui, como eu não implementei aqui, se eu tivesse colocado aqui string marca igual a carro, veículo anfíbio, lógico que esse aqui seria o último cara para ser additional overwrite, né? Então, que eu sobrescrevi. Então, na hora que eu rodar esse cara aqui é o último que foi sobrescrito, certo? Porém, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai pegar sempre a última classe que contém aquele método, tá? Isso é o problema grande da herança múltipla, que muitas linguagens abandonaram a herança múltipla, justamente porque seria um problema você identificar qual seria o último método daquela classe, entendeu? Então, tinha alguns problemas. Porém, o Dart, com os mixins, resolveu isso e trouxe essa possibilidade para a gente. Então, com os mixins, nós podemos ter heranças múltiplas. Então, minha classe pode ser uma classe, como ela pode ser um mixin, tá? Então, isso mixin não existe no Java, então a gente não vai entrar muito aqui no detalhe, mas se você quiser estudar mais, procure aí por mixin. Mas nada mais é do que uma classe, a única diferença dela é que ele não vai, você não vai poder estender ela, você vai ter que utilizar ela sempre com with, né? Com esse cara aqui, beleza? Então, era isso. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixa sempre seu comentário aqui e não esquece, marca um amigo seu javeiro para ver as nuances e as diferenças do Dart pro Java. Valeu, até a próxima. Fala, Dev. Hoje a gente continua com a nossa série, vamos dizer assim, de Dart para javeiros. A gente vai falar sobre sobrescrita. Então, bora lá pro código. Primeira coisa aqui, vocês estão vendo aqui minha tela, vai ficar grande, tá? O texto, só para você não se preocupar. Então, nós criei um novo package aqui, sobrescrita, ok? E aqui nós vamos criar uma classe chamada pessoa, bem simplesão, tá? E essa classe vão ter 3 atributos. Vai ser nome, idade e colocar endereço, ok? Ou e-mail, pronto, e-mail. Legal. E agora aqui, como é de praxe, dentro do Java, nós precisamos criar os nossos getters e setters. Então, vamos criar os nossos getters e setters. E eu vou criar aqui também um construtor com todos os parâmetros. Ok? Então, vou receber todos os parâmetros aqui no construtor. Legal. Vou criar uma nova classe aqui, que vai ser a nossa main do Dart.
Opa, ponto .dart. Deixa eu renomear aqui com main, né? Ponto .java, deixa eu renomear ela aqui. Rename. E aqui vamos utilizar o main. Essa foi boa, hein? O main.dart dentro do Java, foi bem legal. E aqui nós vamos criar uma classe pessoa, p igual a new pessoa. Tá? Só mover ela de lugar aqui. Acabei criando ela num lugar onde não deveria. Então, ótimo, nós já temos aqui a pessoa criada. Para criar uma pessoa, eu preciso passar os 3 parâmetros. O nome, aqui preciso ser a idade, 35 anos, por exemplo. E aqui o e-mail, rodrigoraman@gmail.com. Legal, tudo isso aqui, ótimo, criado, ao meio a pessoa. Porém, vamos supor que a idade seja opcional dentro do meu atributo, dentro da minha classe. Eu não preciso da idade necessariamente, só preciso do nome e o e-mail, que é o que são dados importantes aqui para mim. Para fazer isso, aqui no Java eu teria que fazer o quê? Preciso criar uma sobrescrita, então eu preciso criar um novo construtor somente com o nome e o e-mail. Então, dessa forma, eu consigo resolver esse problema aqui. Posso criar uma pessoa 2, passando somente o nome e o e-mail. Legal, então aqui nós já temos uma sobrescrita, vamos dizer assim, uma sobrecarga, né? Uma sobrescrita de método. Então uma pessoa pode passar com 3 parâmetros e com 2 parâmetros. Legal, vamos vir aqui para o Dart também. Vou até deletar esses exemplos que eu já tinha criado aqui. Vamos começar do zero. Aqui vou criar um arquivo pessoa.dart, aqui sim Dart. Então, fio class pessoa. E aqui nós teremos os 3 atributos: string nome, string idade e string nome, string idade e string e-mail, né, que a gente criou lá na outra classe. Legal. E aqui dentro do Dart eu não preciso, vamos dizer assim, daqueles atributos, né? Eu posso criar aqui um construtor, como a gente já viu, que é um construtor com o diz. Dessa forma a gente já atribui os nomes. Não preciso desses setters aqui, né? Vamos dizer assim, essas atribuições. Só o diz aqui no próprio construtor, já no Dart já vai fazer a atribuição aqui pra gente. Legal. Então, agora eu vou criar a nossa classezinha main.dart aqui, aí eu vou criar um método main aqui de execução. E var p é igual a pessoa, e aí eu vou passar os mesmos atributos. Então, Rodrigo, 35 anos, e o meu e-mail, vírgula, rodrigoraman@gmail.com. Ótimo. Então, estamos na mesma estrutura. Aqui eu preciso obrigatoriamente fazer o import, né, dessa classe, e aqui eu não precisei fazer o import, porque aqui no Java, como estão os dois métodos, as duas classes estão no mesmo package, você não precisa fazer o import dela, tá? É uma particularidade do Java aqui. Legal. Então, agora nós precisamos, da mesma forma que a gente criou aqui, preciso criar essa nova pessoa, porém sem a idade. Legal, como que eu faria isso aqui no Dart? No Dart, eu não posso ter um outro construtor, por exemplo, com o mesmo nome. Eu preciso nomear ele. Então, eu preciso ser sem idade, alguma coisa nesse sentido, tá? Porém, em vez de fazer um construtor, fazer uma sobrescrita de construtor, ter um novo construtor, aqui no Dart nós temos a possibilidade, por exemplo, de tornar esse atributo aqui como opcional. Então, colocando aqui os colchetes, né, nós podemos tornar esse parâmetro opcional. O que isso aqui vai fazer? Primeiro que aqui, primeira coisa que eu fiz, eu inverti os parâmetros. Então, por quê? Porque eu não posso ter um parâmetro opcional aqui no meio. Tá? Eu obrigatoriamente preciso que tenha os atributos obrigatórios primeiro aqui dentro do Dart, ok? Então eu preciso inverter esse valor aqui. Então, nome, e-mail e a idade, por último, seria o último parâmetro, certo? E isso aqui eu posso criar ele agora dessa forma aqui. Posso tirar esse último parâmetro e vai ser criada a minha pessoa sem problema nenhum. Então a gente não precisa de sobrescrita de métodos para isso. Então eu vou simplesmente suprimir um atributo que eu preciso receber. Eu posso muito bem simplesmente colocar ele como opcional, tá? E uma coisa interessante é o quê? Aqui dentro dos atributos, né, do meu construtor, todos eles são como string. Se você percebeu aqui dentro do Java, no IntelliJ,
tá? Isso aqui é do IntelliJ. Ele coloca aqui um label dele, tá? Que ele vai falar o quê? Pegar o nome da variável aqui e vai colocar aqui. Isso ajuda muito no momento do desenvolvimento do Java para eu saber qual é o parâmetro que eu preciso passar em cada um deles, quando você tem construtores dessa forma. Porém, isso aqui, se eu não estivesse trabalhando no IntelliJ, estivesse com uma outra IDE, talvez isso aqui não apresentaria. Então, eu teria que saber exatamente qual é o parâmetro que eu preciso passar. Tá? Aqui dentro do Dart, nós temos aquela questão dos parâmetros nomeados. Então, eu posso ter um construtor com parâmetros nomeados. Basta eu colocar aqui a chave, certo? E aí, eu não preciso mais desse valor opcional, ok? Por quê? Porque todo parâmetro nomeado, ele automaticamente é opcional. Então, eu não preciso torná-lo, vamos dizer assim, opcional, porque ele já é por default opcional. Se você trabalha com Flutter você já conhece que lá no Flutter nós temos o @required, né? Para tornar esse parâmetro aqui requerido em tempo de compilação. Na verdade, ele vai só dar um warning para você implementar esse cara. Mas ele não vai obrigatoriamente obrigar você a implementar, mas a IDE vai te ajudar com essa parte. Certo? Então aqui com os parâmetros opcionais, o que muda? Na nossa implementação aqui, eu só preciso passar os valores, né? Os nomes, vamos dizer assim, que eu defini ali. Porém, isso é um detalhe interessante. Eu posso passar, por exemplo, aqui, ó, e-mail e, por último, nome. Por quê? Porque como os parâmetros são nomeados, eu não tenho a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de passar os parâmetros na ordem que o construtor pede. Eu posso passar na ordem que eu quiser. Por quê? Porque os parâmetros estão nomeados. Então, ele está nomeado certinho lá dentro do construtor. Então, dessa forma, você não vai, ele não vai adicionar o parâmetro, o valor, o nome no e-mail. Porque eu estou falando que nome é Rodrigo e e-mail é rodrigoraman@gmail.com e não o inverso. Tá? Então, ele consegue se virar com essa questão. Ok? Então, o que eu tinha para apresentar aqui para vocês era sobre isso. Não precisamos desse tipo de sobrescrita, né, dentro do nosso dentro do Dart, porque nós temos os parâmetros opcionais e os parâmetros nomeados. Ainda ganhamos essa questão de eu poder passar em qualquer ordem os parâmetros, desde que eles sejam nomeados, né, posso passar eles em qualquer ordem. Beleza? Então, é isso por hoje. Valeu, até a próxima. Show de bola! Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe o seu comentário se você gostou, o que você achou do vídeo, se tá interessante, se você achou interessante. Encaminhe isso para um javeiro, quem sabe não traz ele lá aqui também para o mundo Flutter, igual eu vim, né, do Java e vim para o mundo Flutter, por que não? Não é mesmo? Então, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para ajudar o canal, e se inscrever no canal se não é inscrito. Então, valeu e até a próxima!